Fala aí, vestibulando, vamos embora para mais um de Física do Enem 2022. Então bora, questão 96, Enem 2022 do caderno azul. Antes de começar, se você tem interesse em aulas particulares, só mandar um e-mail pro e-mail que está na descrição do vídeo aqui, ó, o e-mail do vestibulando. Além disso, já aproveita e já se inscreve no canal e clica no likezinho para você, é rapidinho, para mim ajuda demais, então eu agradeço muito, molecada. Então bora. Questão 96. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Até 10 miliamperes, aqui é o... Esse Mzinho representa mili, né? Não pode esquecer, 10 a menos 3. Dor e contração muscular. Depois aumento das contrações musculares, parada respiratória, fibrilação ventricular e acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica medida no corpo humano. É aquela famosa equação, né? URI, U é igual a R vezes I, onde U é a tensão em volts, R é a resistência e I é a corrente elétrica. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Por isso que é bem mais perigoso estar com a pele molhada quando você toma, quando corrente elétrica passa por você, você vai tomar um choque, né? Muito maior do que se não tivesse molhado. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória, ou seja, ele teve corrente elétrica de 20 mA até 100 mA, ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Então temos aqui algumas opções. Bom, quais opções a gente tem de associação de baterias? Em série ou em paralelo, né? Então vamos usar os dados que ele deu para calcular tanto em série quanto em paralelo para ver qual dessas fica no intervalo de 20 até 100 que ele fala, que é o que ele fala que aconteceu, né? Então bora. Vamos testar primeiro a associação em série. Em série. Na associação em série, o que acontece? Eu somo as tensões de duas baterias, né? A corrente elétrica que passa nelas é a mesma e eu somo as voltagens. Na associação em paralelo é o contrário. A voltagem é igual e eu somo as correntes elétricas. Então, beleza. Vamos ver. Em série, eu vou ter tensão. Eu vou ter 2 vezes 12, eu tenho duas baterias de 12, né? Então, vou aplicar a fórmula URI. 2 vezes 12 é igual a resistência 1 kΩ, porque ele fala que a pessoa está com a pele molhada. Então, 1 vezes 10 ao cubo, né? Quilo é 10 ao cubo, vezes a corrente elétrica, vezes I. Então, I vai dar 24 dividido por 10 ao cubo, que é igual a 24 vezes 10 a menos 3, passando para cima, amperes. Ou seja, 24 miliamperes. Isso aqui tá no intervalo que ele deu de parada respiratória? Tá, né? Ele fala que é de 20 até 100 miliamperes. Então, associação em série é uma possibilidade. Vamos testar agora a associação em paralelo. Em paralelo. O que acontece na associação em paralelo? Vou aplicar o URI, U é igual a R vezes I. A tensão permanece a mesma, então eu associo duas baterias de 12, mas a tensão continua sendo 12. 12 vai ser igual a R, de novo, 1 vezes 10 ao cubo ohms, vezes I. Nesse caso aqui,
a corrente elétrica que passa pela associação vai ser 12. Eu passo novamente 10 à terceira dividindo, igual eu fiz aqui. Aí, 10 ao cubo dividindo é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, meu I vai dar 12 vezes 10 a menos 3 amperes, ou seja, o I é igual a 12 miliamperes. Lembrando que mili é 10 a menos 3. Então, na associação em paralelo, eu cheguei a 12 miliamperes, que não é suficiente para causar parada respiratória, que o exercício fala que foi o que aconteceu. 12 miliamperes causaria aumento das contrações musculares. Então, o que a gente descobre aqui? Que a associação utilizada para acontecer o que aconteceu é a associação em série, na qual a corrente elétrica deu 24 miliamperes, que está aqui nesse intervalo. Maravilha. Já eliminamos, então, a alternativa E, que é a associação em série. Que é a associação em paralelo. Desculpa. Então, sobra as outras 4 alternativas para a gente ver qual é a associação em série que está certa aqui. Como tem que ser uma associação em série? Ele tem que colocar, para ele tomar o choque, né? Ele tem que estar com um dedo no positivo e outro negativo, tá certo aqui. E entre as baterias tem que estar uma no negativo e outra no positivo para acontecer o efeito elétrico. Então, a alternativa A aqui está correta. Acabamos de descobrir, então, que a alternativa certa é a A, de amor, porque a gente descobriu que a associação tem que ser em série e a gente descobriu que a associação em série da letra A é a correta. Mas vamos ver por que as outras estão incorretas. Aqui, ele está colocando o dedo na B em um positivo e outro positivo. Isso daqui não vai acontecer nada porque não fecha o circuito elétrico. Nem esse menos menos aqui. Na C, ele só colocou uma disposição diferente, mas é parecida com a B, né? Ele coloca um dedo no negativo e um dedo no positivo, isso ok. Mas, entre as baterias, tá o negativo com o negativo e o positivo com o positivo, que não acontece nada porque não fecha o circuito elétrico. Na D é a mesma coisa da B, só tá trocando os negativo com positivo, então, novamente, não fecha o circuito elétrico. E aí a gente já viu que tá em paralelo, isso aqui não chega nos 20, acima de 20 necessários. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza, molecada? Então, o que a gente fez? A gente descobriu qual é a associação que deu essa corrente elétrica entre 20 e 100. Que descobrimos que foi a associação em série. A associação em paralelo dá uma corrente elétrica menor do que a desse intervalo. Depois descobrimos, entre as associações em série que ele apresenta para a gente nas alternativas, qual é a correta, né? B, C e D, apesar de aparentarem estar em série, estão erradas. Então a alternativa certa é a alternativa A. Beleza, molecada? Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.